Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Mesmo que as chuvas tenham dado uma trégua para a capital gaúcha, o nível do Guaíba vem subindo e avançando sobre a cidade. O vento e as precipitações em outras localidades por onde passam os rios que desagam no Guaíba são os responsáveis por essa elevação e que vem assustando moradores da zona sul de Porto Alegre. Para quem convive há 22 anos com o Guaíba, a relação com o rio mudou. Assusta porque quando ele começa a subir, ele não para mais. No bairro Guarujá, na Zona Sul, a água que invade a Rua Murá, localizada às margens do rio, já ameaça entrar nas casas. E nós vamos desmatando, nós vamos assoreando o Guaíba, vamos botando água para cima. E aí acontece, a natureza vem reclamar o que é dela, né? E nós mesmos estamos fazendo isso. Por volta das 7 horas desta manhã, a régua que mede o nível do rio no Cais Mauá marcava 2,70 metros, 24 centímetros a mais do que o pico do último sábado, que entrou para a história como a maior marca em 74 anos. A preocupação das autoridades agora é que a chuva prevista para o resto da semana aumente o nível do Guaíba e traga ainda mais transtornos para a população, que já quebra a cabeça para sair desse caos. Agora não sei o que eu vou fazer, né? Tô em casa. Em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, segundo a Defesa Civil da cidade, 6 bairros continuam afetados pela cheia do Guaíba. 7 famílias na Vila IP estão fora de suas casas. Já na região sul do estado, as chuvas e ventos fortes também provocam grandes transtornos. O cenário exigiu alerta máximo da Defesa Civil em Rio Grande e Pelotas. Nas duas cidades, mais de 1.000 pessoas tiveram que abandonar suas moradias devido à enchente da Lagoa dos Patos. Em Pelotas, a prefeitura decretou situação de emergência. Só na Praia do Laranjal e na colônia de pescadores, mais de 430 moradores das áreas deixaram as casas. Os números podem ser maiores porque nem todos os que saíram avisaram a Defesa Civil. Em meio ao panorama angustiante, um ônibus recebeu o nome de uma embarcação conhecida pela tragédia de um naufrágio no começo do século passado. Já em Rio Grande, aproximadamente 600 pessoas deixaram suas residências na ilha da Torotama. Especialistas da FURG lembram que quase metade das águas dos rios gaúchos vai para a Lagoa dos Patos. O vento muito forte acabou empurrando a torrente para a costa oeste na região. A metade norte do estado concentra maior nebulosidade e condição para a chuva nesta quarta-feira. Na região metropolitana de Porto Alegre, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. Faz 25 graus na capital. Em Novo Hamburgo, a máxima atinge os 28 graus. Tempo instável no litoral norte. Máxima de 25 em Tramandaí. A Assembleia Legislativa repassou na manhã de hoje R$1,5 milhão para a Defesa Civil do Estado. Segundo o presidente do Parlamento Gaúcho, a doação para ajudar os desabrigados pelas enchentes foi possível graças às economias da instituição. O recurso será utilizado para a compra de materiais de construção que servirão para o reparo das casas atingidas pelas cheias e pelos temporais dos últimos dias. Nós diminuímos o custeio aqui até agora em R$5,5 milhões em relação ao ano passado. Portanto, parte das economias que a gente está fazendo para ajudar o Estado, nós vamos repassar para a Defesa Civil. A verba se soma aos R$2 milhões já repassados pela União ao governo gaúcho. Até ontem, 108 municípios haviam sido atingidos pelos eventos climáticos. 27 tiveram um decreto de emergência reconhecido e outros 40 pedidos estão em análise. É difícil dizer qual o município mais atingido, mas nós tivemos municípios em situações graves, como Eldorado, como Rio Pardo, Canoas, Cachoeira do Sul, Alegrete. Essa madrugada nós ainda estamos levantando os dados. Nós tivemos temporal de granizo em várias regiões. Então, infelizmente, nosso estado vem sofrendo aí ao longo de 10 dias com essas intempéries e afetando quase todas as regiões do estado. Segundo dados da Defesa Civil, 150 mil pessoas já foram afetadas e cerca de 10 mil tiveram que sair de casa. Pela terceira vez, os deputados estaduais adiaram a votação do projeto que reduz o teto para o pagamento das ações contra o Estado.
A matéria trancou a pauta da Assembleia. Em vários momentos durante a tarde, a oposição pediu verificação do número de deputados presentes e se revezou nos discursos na tribuna. O Movimento Unificado dos Servidores e diferentes entidades acompanharam a votação nas galerias. A Ordem dos Advogados do Brasil, contrária ao projeto, afirmou que o adiamento da votação foi mais uma vitória. Vários advogados, a cidadania presente, várias instituições, mais uma vez cobrando dos parlamentares que digam não a um projeto que desrespeita os credores e que constitui um deboche ao cidadão do Rio Grande do Sul. O líder do governo na Assembleia afirmou que já era esperada a retirada de quórum, mas acredita na aprovação das emendas e do projeto. Faz parte do jogo da maioria e da minoria. Estou bem confiante, quem está com medo é a oposição, tanto é que só sobrou o artifício de tirar o quórum. O Tribunal de Contas do Estado divulgou ontem o ranking da transparência nos portais de prefeituras e câmaras municipais gaúchas. Os que se destacaram no levantamento foram premiados. Desde 2012, o TCE vem pesquisando os sites das prefeituras e câmaras de vereadores gaúchas para medir o quanto são transparentes em apontar o destino do dinheiro público. Mas nem sempre executivo e legislativo divulgam despesas e receitas. Na verdade, essa avaliação ela é feita de acordo com 24 itens que são avaliados, 22 itens, desculpa, que são avaliados a partir do que diz a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ela, se for esmiuçar, na verdade, os subcritérios chegam a 88 itens. Então, a gente percebeu que dentre esses itens, os que têm baixo nível de atendimento se referem à disponibilização de imóveis, informações sobre veículos, diárias numa sessão específica, remuneração dos servidores, a lista dos servidores que trabalham no órgão, na entidade. Para incentivar o exercício da transparência nos portais, o Tribunal de Contas criou o Prêmio de Boas Práticas na Internet. Dos 497 municípios gaúchos, 76 prefeituras e 60 câmaras municipais foram diplomadas. Estimular o gestor a praticar a transparência, a colocar as informações em público, em linguagem acessível e também reconhecer as boas práticas, reconhecer a virtude. Uma instituição como o Tribunal de Contas não se destina unicamente a aplicar sanções, a examinar contas públicas. Ela tem um papel indutor fundamental para o aperfeiçoamento da gestão e da governança. O ranking da transparência pode ser acessado no site do TCE Gaúcho. Mais de 390 milhões de reais em incentivos estão destinados a empresas gaúchas para ampliar a produção da indústria e do comércio. O decreto foi assinado hoje pelo governador José Ivo Sartori em cerimônia no Palácio Piratini. 20 empresas vão receber os recursos. Em contrapartida, devem gerar 693 empregos. Este empresário é um dos beneficiados. Além dos investimentos, ele deve contratar mais pessoal. É uma ampliação em duas fases. Ampliação na parte de produção de massas e biscoitos e um incremento, um novo investimento na parte que nós não produzimos farinha. Estamos hoje, então, com um moinho. Vamos ter a nossa própria farinha para a produção de massas e biscoitos. Já se pensando no momento de crise que nós estamos atravessando, de fazer uns investimentos. A manutenção de emprego, a ampliação de emprego, que são mais de 600 empregos diretos que vão ser beneficiados. E principalmente na condição de ampliação, então todos esses recursos do financiamento do Fundo Open que hoje está sendo oferecido, são todos eles que estão ampliando seus negócios. Então por isso é importante um efeito cascata positivo, né, principalmente no momento que nós estamos atravessando. Isso é importante e às vezes a crise é o momento certo de fazer esse investimento. Além do Fundopem, as empresas também terão direito ao Integrar RS, programa do governo do estado que dá incentivo para empresas instaladas em municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento. O governador Sartori destacou que os recursos para os dois programas, que ultrapassam 394 milhões de reais, não devem ser vistos como renúncia fiscal, e sim como incentivo ao crescimento. O desenvolvimento regional é uma questão estratégica para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, e quanto mais as regiões forem próximas ou tiverem o mesmo caminho, é bom para a vida dos municípios. A valorização das economias locais e incentivar através do Fundopem e do Integrar é um caminho mais curto
para enfrentar as dificuldades, os desafios e para provocar o crescimento econômico. A difícil luta de mulheres contra o câncer ficou mais leve com uma iniciativa durante o Outubro Rosa. No hospital de Passo Fundo, elas tiveram um dia de beleza para cuidar da pele, das unhas e do cabelo. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Um dia para exaltar a beleza de cada mulher e estimular a autoestima e o bem-estar. É o Dia da Beleza para pacientes que enfrentam o câncer. Essa atividade, feita em parceria com o Instituto Embeleze, é uma maneira de incentivar cada uma delas. As pacientes e as acompanhantes fizeram unha, cabelo, maquiagem, sobrancelha. O Dia da Beleza, ele foi pensado em decorrência do Outubro Rosa para promover uma melhora da autoestima das pacientes, tanto que hoje a gente convidou apenas as mulheres, pacientes e familiares, e a gente sabe que o câncer, ele debilita bastante a saúde da paciente em si. A quimioterapia, muitas vezes, ela acaba sendo agressiva, os pacientes perdem cabelo, cílios, sobrancelhas, tem alterações na unha. Então, essa parte da autoestima, da beleza em si, acaba caindo bastante, né? O Núcleo de Apoio ao Paciente Oncohematológico do Hospital da Cidade de Passo Fundo e Residência Multiprofissional em Saúde realiza atividades toda semana para os pacientes com câncer e busca a qualidade de vida e a interação entre eles. Para a Dona Lourdes, que faz quimioterapia desde fevereiro deste ano, o Dia da Beleza é uma motivação a mais. Acho ótimo, isso acho que aumenta a autoestima. Eu já tenho bastante autoestima, e com isso acho que melhora ainda mais. Odila é ex-paciente. A última quimioterapia foi feita em 2013. Hoje ela está curada, mas veio participar da atividade que a ajudou muito. Foi uma surpresa muito agradável. Hoje, quando eu cheguei aqui, encontrei essa atividade. E com certeza ela só faz bem, porque é um momento muito difícil esse, né? Essas atividades são fundamentais para o tratamento dos pacientes e os resultados são os melhores possíveis. Elas ficam satisfeitas também com as atividades em si. A gente nota, é visível a mudança nas pacientes, a felicidade delas. Enfrentar o câncer não é fácil. É preciso muito apoio e incentivo, mas acima de tudo, força de vontade e confiança. Aqui eu adoro vir. Aqui a gente vê que a gente não é sozinha, que os problemas, nós todos temos problemas, então a gente se conforma também, né? E a gente vê que o problema da gente não é nada. Ter fé, porque passa. Tudo passa. É um período difícil, período da quimioterapia, mas é ter fé e manter a estima elevada que a gente consegue. A alimentação vegetariana a cada dia obtém mais adeptos, muitos sem nenhuma orientação especializada, o que pode levar as pessoas a ter deficiências dos nutrientes necessários para o organismo. O que é então a alimentação vegetariana? Quem pode aderir? É o que nós vamos saber agora com a nutricionista Jéssica Stein. Boa tarde, Jéssica, tudo bom? Boa tarde. O que é então a alimentação vegetariana exatamente? Bom, a alimentação vegetariana ela é adepta então às pessoas que deixam de consumir a carne, né? Principalmente a carne, e algumas pessoas também deixam de consumir os derivados dos animais, né? Que são os leites, os derivados e os ovos. Qual é a diferença em relação à alimentação vegana? Bom, a alimentação vegana, ela é uma alimentação filosófica. É uma pessoa que traz um estilo de vida no qual não explora o animal de nenhuma maneira. Então, além da exclusão dos alimentos de origem animal, essa pessoa não vai usar
nenhuma marca de produtos que faça teste em animais e também não vai usar, por exemplo, nenhuma roupa com couro ou que venha de alguma origem animal. E qualquer pessoa pode aderir à alimentação vegetariana? Sim, qualquer pessoa, em todas as idades, gestantes, crianças, idosos. Assim como qualquer outra dieta com carne, é necessário que se tenha uma orientação, se busque um profissional que possa orientar de maneira correta. Com orientação, a dieta é bem segura. Então, o que acontece se a pessoa faz sem orientação, por exemplo? Sem orientação, por exemplo, a pessoa pode ter alguma dificuldade de absorção de nutrientes, ter alguma deficiência nutricional, então é necessário que se faça exames de sangue, né, periódicos, e, se preciso, né, faça alguma suplementação de vitaminas, enfim, por exemplo. É possível, então, obter todos os nutrientes necessários com a alimentação vegetariana? É possível. Todo o reino vegetal contém os mesmos nutrientes do que o reino animal. Então, é possível fazer o equilíbrio da dieta utilizando alimentos somente vegetais. O que a dieta vegetariana precisa ter necessariamente? Necessariamente, a dieta vegetariana ela é composta de cereais e leguminosas. Isso quer dizer feijões, alimentos integrais, bastante vitamina C. Então, dessa maneira, se faz uma composição alimentar no qual a gente consiga todos os nutrientes. É necessário fazer um balanço de todos os alimentos no decorrer do dia para evitar a carência nutricional. A proteína, por exemplo, a gente sabe que contém, na carne, né, a gente encontra a proteína. De que forma, por exemplo, na alimentação vegetariana a gente pode encontrar a proteína? A carne ela é composta por aminoácidos essenciais. Todos os aminoácidos essenciais estão na carne. Então, é necessário fazer combinações certas de alimentos vegetais para que a gente consiga todos esses aminoácidos. Então, consumir bastante feijões, lentilhas, né? Alimentos integrais, farinhas integrais, fazem essa composição de aminoácido e a proteína fica completa no decorrer do dia. É bem seguro e é fácil. E a criança e o idoso, por exemplo, né? Tu falaste que podem também aderir à alimentação vegetariana. Tem que ter algum cuidado especial ou não? Sim. No decorrer da idade, ou enfim, cada fase da vida, a necessidade nutricional e de nutrientes, ela varia bastante. Então, é necessário que se faça um acompanhamento seguro para que em cada fase da vida a gente consiga ter a necessidade nutricional adequada. Então, cada fase vai ter uma adequação um pouco diferente. Como passar, então, da alimentação tradicional, né, para a alimentação vegetariana? Bom, é necessário que se tenha bastante informação, né? A pessoa não é legal que ela vá sozinha. Então, quando ela decidir, geralmente decide de um dia para a noite, né? É bem comum. Mas procurar um profissional que esteja habilitado, que não vai desencorajar ela, porque muitos motivos são filosóficos e religiosos também. Então, a gente tem que procurar um profissional que possa nos ajudar da maneira correta, né? Ok, então, Jéssica Stein, nutricionista, muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Céu com muitas nuvens e pancadas de chuva na região da Serra. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam 28 graus. Máxima de 28 também em Passo Fundo, na região norte, onde há risco de temporal. Possibilidade de chuva com trovoadas também em Ijuí, no noroeste, faz 30 graus. Veja daqui a pouco. Oferta de imóveis no mercado aumenta e favorece negociação entre inquilinos e proprietários. E em instantes, em Lajeado, alunos participam de projeto que simula reunião de conselho da ONU.
Santa Cruz do Sul, na região central, deve ter um dia chuvoso. Os termômetros marcam 28 graus à tarde. Máxima de 28 também em Santa Maria. O tempo fica instável. Assim como em Cachoeira do Sul, a máxima vai chegar aos 27 graus. Já imaginou participar de um encontro do Conselho da Organização das Nações Unidas? Em Lajeado, no Vale do Taquari, um projeto simula esse encontro e insere os alunos do ensino médio no universo da política internacional e das relações exteriores. Um trabalho interativo que busca o exercício da formação política e da cidadania. Reportagem da TV Univates. Dia de usar roupa social. Toda essa beca é para a 4ª simulação do Conselho de Segurança da Conferência da ONU, que aconteceu na Univates. Os participantes são do 3º ano do ensino médio do Colégio Madre Bárbara. Mas engana-se quem pensa que é uma brincadeira ou uma simples atividade de escola. Para participar, eles precisam de conhecimento internacional e, mais do que isso, defender um dos 15 países que representam, levando em conta a cultura, os hábitos e o posicionamento global daquela nação. Muitas vezes o senso crítico do aluno é muito limitado e uma oportunidade dessas faz com que ele seja protagonista nas suas propostas frente aos temas que afligem a humanidade, que são os mais diversos, dentre questões humanitárias ou crises econômicas, ou como a questão dos refugiados no momento atual. É uma oportunidade ímpar que o colégio oferece, uma oportunidade que às vezes a gente não encontra na maioria dos colégios, às vezes só na universidade, nos cursos de relações internacionais, e aqui a gente tem então e pode participar, aprender muito sobre os conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo. É um aprendizado totalmente imensurável, essa oportunidade de participar de uma simulação de uma conferência da ONU, ainda mais participando sendo um país comunista como a China, porque vai contra todas as ideologias pessoais de uma cidadã brasileira, um país democrático e capitalista. O estudo sobre temas como os refugiados sírios, a crise na Grécia e a corrupção no Brasil começou no mês de agosto e a atividade é uma avaliação do trimestre. Por isso, os alunos vieram preparados, argumentos na ponta da língua, ou pelo menos no material que trouxeram. Com uma economia frágil, dificultando o progresso e a ascensão pós-independência. Portanto, para que haja fortalecimento do mercado interno de Kosovo, deve haver o fim do boicote imposto pela ONU na decorrência da guerra contra a Iugoslávia. Portanto, o fim deste boicote conta com nosso apoio para que ocorra o melhor desenvolvimento de Kosovo e a melhoria da qualidade de vida de seu povo. Os representantes dos países aprovam ou vetam as propostas. Até o fim do ano, eles acompanham os acontecimentos e comparam as decisões. Muitos dos posicionamentos dos alunos na simulação acabam se repetindo na prática. Oportunidade de participar de uma aula diferente em um espaço informal para descobrir como as decisões isoladas de cada nação podem influenciar o dia a dia de quem mora em outra. A Prefeitura de Novo Hamburgo lançou na tarde desta terça-feira um sistema online para registro de violência e de crimes nas escolas. A esperança do Executivo Municipal é que se possa criar novas alternativas de prevenção à violência escolar, com base nas informações computadas em rede. A reportagem é da TV Fevale. O ambiente escolar marca uma parte muito importante no desenvolvimento do cidadão. Apesar disso, é comum ouvirmos falar sobre atos violentos e até criminosos nos colégios. Para tentar mudar essa realidade, a Prefeitura apresentou um sistema digital para o registro de ocorrências. As informações virão estatísticas que posteriormente são usadas para criar novas estratégias de combate a todo tipo de agressão. A exemplo de cidades como Canoas e também Esteio, Novo Hamburgo aderiu ao ROVE, que nada mais é do que registro online de violência nas escolas. Trata-se de um sistema onde a diretoria do colégio pode registrar delitos e, assim, colaborar com o Executivo hamburguense e com a Guarda Municipal na busca por dados da criminalidade. 2 escolas serão atendidas em um projeto piloto que vai funcionar durante 2 meses a partir de hoje. Mapear as informações, segundo os envolvidos com o projeto, é fundamental para auxiliar nos órgãos públicos de combate à criminalidade. E que a gente está preocupado, na verdade, na prevenção da criminalidade aqui no município de Novo Hamburgo e, por isso, está se buscando todas as ferramentas possíveis para fazer essa prevenção. O programa ROVE já existe em outras cidades da região.
Segundo um dos coordenadores dessa ideia, Novo Hamburgo deve repetir o sucesso dos outros municípios. A nossa expectativa é aprimorar a atual política municipal de prevenção às violências nas escolas. Quem vai ter uma atuação mais forte nas escolas a partir desse método é a Guarda Municipal. Então a Guarda está ansiosa por esses dados para poder dar essa resposta à comunidade, focado então nas informações, nesses dados precisos e dar uma resposta e para que ano que vem não só essas duas escolas, mas todas as escolas venham a ter. Os meses de outubro e novembro costumam concentrar a realização de várias feiras do livro nas cidades gaúchas. Esta semana, as cidades de Lajeado, no Vale do Taquari, e Campo Bom, no Vale dos Sinos, realizam suas edições do evento. Vão ser 5 dias de feira. Tradição e cultura nos caminhos da literatura é o tema deste ano. Vamos estar comemorando os 100 anos de morte do Simões Lopes Neto e 150 anos do seu nascimento. Então, através disso, nós trouxemos essa proposta para a comissão organizadora da feira, que foi aceita, e a gente então definiu a temática da feira trabalhando não só o tradicionalismo, mas também a cultura gaúcha, a literatura gaúcha. A organização espera a visita de 15 mil pessoas. Ao todo, cerca de 20 mil livros vão ser disponibilizados para o público. E mesmo quem não sabe ler entrou no clima da feira. A professora dessa turma de educação infantil levou os pequenos para aprenderem desde cedo a importância dos livros. A leitura é essencial para tudo. Né, para descoberta, para pesquisa, para matemática, para raciocínio lógico, para tudo, né? A leitura faz parte. Mas além da comercialização de livros, a feira conta com programação cultural. São cerca de 60 atividades, entre apresentações musicais e teatrais, todas de graça para a comunidade. Este ano, a Feira do Livro de Campo Bom conta com 18 estandes que trazem para a comunidade diversos gêneros literários, que agradam leitores de todas as idades. Para esta edição do evento, os livreiros vieram preparados para atrair a atenção do público e esvaziar de vez os estoques. É um município onde o governo incentiva a leitura com o Vale Leitura e isso incentiva o nosso trabalho também. Então, nós viemos de Porto Alegre até aqui, justamente para trazer nossos livros para todas as crianças desse município. O Vale Livro, que Rafael se refere, é um projeto da Prefeitura Municipal, que há 6 anos busca incentivar a leitura desde a alfabetização. Nós temos entendimento que se tu fomentar a leitura desde pequeno, a gente sabe que dificilmente se tornará um adulto que não gosta de ler. Além dos livros, quem passar pelo Largo Irmãos Vetter nos próximos dias vai poder conferir apresentações preparadas por alunos das escolas de Campo Bom. Todo o procedimento cirúrgico da limpeza de dentes, as cirurgias de pequeno e grande porte em animais requerem anestesia. O assunto agora, então, portanto, é saúde animal. Mas qual o tipo de anestésico é ideal para cada um? Esse é o assunto de hoje no quadro Saúde Animal com Carolina Isgambaro de Lorenzi, veterinária anestesiologista. Boa tarde, tudo bem, Carolina? Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Bom, falando então sobre essa questão das anestesias, quais são os tipos de anestesias que são utilizados em animais? Basicamente são 3, né? Nós temos a anestesia injetável, né? A anestesia inalatória e a anestesia loco-regional ou local, né? Esses são os 3 tipos mais frequentes de anestesia em pequenos animais e animais silvestres também. Sim. A escolha da anestesia, ela é importante nessa questão da saúde do animal, assim como o ser humano também faz essa questão de escolha no animal, é importante? Sim. Antigamente não era tão visto, né? Não era tão lembrada a questão da anestesia. Agora a gente tem que avaliar o paciente antes de qualquer procedimento anestésico, olhar exames pré-cirúrgicos, estipular que tipo de paciente nós estamos lidando e principalmente associar isso ao tipo de procedimento que esse paciente vai ser submetido, né? Não é todas as anestesias que a gente pode usar, porque nós lidamos com raça, com espécie, né? Animais mais novos, mais idosos, gestantes. Então, temos que respeitar essas diferenças para que aí consigamos montar um protocolo anestésico
e principalmente fazer uma boa analgesia trans e pós-operatória. E essa questão, a anestesia pode causar a morte do animal? Sim. A anestesia errada? Sim, pode causar, tá? Toda anestesia tem riscos, né? Às vezes as pessoas se enganam sobre a anestesia inalatória, a do cheirinho, que nem muitos falam, né? Mas ela é uma anestesia que ela também... as pessoas têm que estar cientes dos riscos, né? Até uma anestesia local, né, pode acabar causando alguns transtornos para o animal, né? Algum choque anafilático, né? Alguma coisa desse tipo, e a gente acabar tendo ou complicações ou até perdendo esse animal na mesa, né? O que ninguém quer, né? Deve ter cuidado também com animais idosos? Sim, tá? Animais idosos, a gente procura sempre fazer uma série de exames pré-cirúrgicos para ver se eles têm alguma doença pré-existente ou achar alguma doença, né? E a partir daí montar um protocolo, né? Os pacientes anestésicos, eles são classificados em 5 níveis, vamos dizer, né? Onde o nível 1 é um animal jovem que vai fazer um procedimento eletivo e o 5 é um animal jovem ou não, né? Geralmente é um animal mais idoso, mas que tem uma doença que não está sendo bem tratada, ou então que ele vai para a mesa numa tentativa de fazer uma boa qualidade de vida, né? Então é com isso que a gente trabalha bastante. Bom, tu trouxeste para nós aqui a questão da ficha de anestesia, ficha anestésica. Isso, é um exemplo. É um exemplo de ficha anestésica. É um exemplo de ficha anestésica, né? Todo colega tem a sua, né? Essa é a minha, onde a gente faz, no primeiro momento, a identificação do animal, espécie, né? Peso, idade, né? O exame pré-operatório, que é um exame rápido, que é feito com vendo temperatura, frequência cardíaca, pressão, né? Mucosas. E depois é feita todas as anotações de todas as drogas que é usada nesse animal, né? Desde a medicação pré-anestésica até o final, até o animal estar no box, já em pé, né? Com hora, com alguma intercorrência que ocorra, para que a gente ofereça isso para o clínico e o clínico também fique com esse documento, né? Que deve ser guardado, né? Porque é um documento, né? Que a gente tem que... É importante. É importante. Bom, esse acompanhamento, tanto pela ficha anestésica, é importante também o acompanhamento pós-anestesia feita pelo veterinário? É importante esse acompanhamento? Sim. Eu sou anestesista fixa em algumas clínicas, né? E eu sempre faço uma pequena entrevista com o proprietário, né? Que ele conhece mais o cão do que ou o gato ou o bichinho que está ali, né? Então ele vai me dar algumas informações, né? Então o cão, o gato, o cachorro, né? Isso aí a gente tem que sempre moldar, né? Fazer os exames direitinho e ver, né? O que está acontecendo, né? E se pode ir para aquele procedimento ou não. Né? E eu fico até, por exemplo, eu e a maioria dos colegas, ficamos até esse bichinho estar apto, né? Ou seja, ficar de pé no box, já não está mais entubado, já está conseguindo ter todos os reflexos sozinhos. E aí a gente tem uma garantia, uma certeza de que esse animalzinho provavelmente não vai ter algum problema. Né? Justamente, a recuperação nesses casos, como é a recuperação na questão depois da anestesia? É uma recuperação tranquila, geralmente? Geralmente é. Tudo, claro, depende do procedimento, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma castração de uma gatinha, né? Filhotona, vai lá, faz. Provavelmente, nós vamos ter uma boa recuperação, diferente de uma cadela idosa que vai fazer uma mastectomia, que é uma cirurgia bem mais complicada, maior tempo cirúrgico. Nós vamos ter que ter um cuidado maior, né? E lembrando sempre que o anestesista, ele é uma parte importante dentro da equipe, né? Porque ele que conhece as drogas, que vai poder fazer um bom protocolo analgésico também para este animal, para que ele não tenha dor no pós-operatório, né? Para a gente não negligenciar nenhum item a esse sentido, né? Carolina Isgambaro de Lorenzi, veterinária anestesiologista. Carolina, muito obrigado pela tua gentileza e pela tua atenção aqui no canal Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.
índice que reajusta os aluguéis em todo o país está mais de 1% abaixo da inflação oficial. Uma notícia boa para o inquilino, mas não é a única. Como aumentou em quase 20% a oferta de imóveis para alugar no mercado, quem negociar pode conseguir bons descontos. Então, o que acontece? Só que o IGPM ficou em 8,35% na prévia deste mês. Mesmo com uma pequena alta em relação a setembro, a variação do indicador é inferior à dos principais índices econômicos, entre eles o IPCA, que mede a inflação oficial do país. Essa diferença é uma vantagem para o inquilino que for renovar o contrato de aluguel. Quem levou vantagem? Quem levou vantagem é quem tem um contrato e que, se o contrato venceu agora, ele deverá ser renovado com a correção monetária dos últimos 12 meses. Ele teve, se for pelo IGPM, ele teve vantagem porque ele se tornou o índice menor. Em Porto Alegre, o número de imóveis para alugar cresceu 18% nos últimos 12 meses. A oferta está maior do que a procura. Uma boa oportunidade para quem busca um novo lar ou estabelecimento comercial. E a dica para quem quer pagar menos é simples: tem que negociar. Geralmente, os proprietários deixam na mão da imobiliária, e se a imobiliária muitas vezes tem um cliente interessante e ele chega lá e diz: olha, o aluguel é 1.000, mas eu não posso pagar 1.000, eu posso pagar R$900. Então, a imobiliária liga para o proprietário e diz: temos um cliente assim, assim. Se o proprietário autoriza, é feito por R$900. As enchentes no estado aqueceram um setor da economia. O comércio de materiais de construção cresceu quase 1% nas últimas semanas. Telhas, vidros e lonas passaram a ser itens muito procurados para consertar os estragos provocados pelo tempo. Não são só os moradores das áreas próximas ao Guaíba que sofrem com os efeitos do clima. Mesmo quem mora no centro da capital teve prejuízos e até correu riscos, como neste prédio onde parte do reboco se soltou com a chuva. Os problemas têm se transformado em lucro para os comerciantes. Nesta ferragem, o estoque de mantas asfálticas, lonas e telhas acabou. E não foram apenas os moradores da vizinhança que levaram os produtos. Gente da região metropolitana e também do interior. De Cachoeirinha, Rio Pardo e Alvorada. Os prédios altos do centro da capital sofreram com os vidros quebrados. Nesta vidraçaria, o movimento aumentou 80%. Até quem tinha vidro temperado, que é 20 vezes mais forte que o comum, precisou trocar as vidraças. E os vidros temperados, às vezes, também são vidros muito altos, né? E devido à furação, com a força do vento, ele às vezes não resiste. Quarta-feira de variação de nebulosidade em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima chega aos 27 graus. Em São Borja, os termômetros marcam 30 graus e há chance de pancadas de chuva em pontos isolados. Tempo instável também em Alegrete. A máxima atinge os 29. Assista no próximo bloco. Com 40 anos de carreira, Fafá de Belém apresenta seu novo CD na Festa Nacional da Música em Canela. No esporte, campeonato de hipismo The Best Jump começa amanhã em Porto Alegre. E caxienses são destaque em competição de basquete na China. Roteiro que mistura a tragédia grega e as contradições da justiça brasileira. Essa é a síntese do longa-metragem Orestes, documentário que aborda vários personagens dos mais diversos pontos de vista para falar sobre a violência, a punição e as marcas deixadas pela ditadura no país. O filme estreou nos cinemas do estado no final do mês passado e é o tema do comentário da jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. E aí, Fernanda, pelo conteúdo parece ser um filme bem reflexivo, não é? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Pois é, fiz questão de destacar aqui no nosso espaço do comentário esse filme, porque é um documentário, né, e brasileiro, então por isso ele geralmente não chega a muitas salas, né, não necessariamente tem a divulgação que deveria, mas esse filme especial está chamando muito atenção por falar justamente, né, da questão da justiça brasileira e da violência, e muitas vezes a violência institucional, né, policial, que a gente vê nos dias de hoje. Se chama Orestes, né, porque tem como fundo aí, a principal inspiração dele é esse drama, né, do Ésquilo, no qual um homem se vê no dilema de ter que vingar a morte do pai, por uma questão de justiça, só que a assassina do pai é a mãe. Esse tema vai perpassar o filme porque vão ser colocadas várias histórias. Uma delas, que tem mais destaque, é de uma militante política aí. O filme faz uma volta aí para o período da ditadura, né? Volta para aquele período para falar justamente de uma mulher que foi assassinada, né? Mas que nos nossos registros, né? Ela foi uma pessoa que acaba a morte sendo silenciada porque foi uma decisão de Estado, naquele período, né, em que os ditadores precisavam acabar com as pessoas que se revoltavam contra o regime militar. E o que acontece é que justamente ele vai trazer o caso de uma filha dessa militante, que o pai também era militante, também foi assassinado nessas circunstâncias, e que descobre aí que a mãe é assassinada justamente, né, pelo seu amante no período, que era um agente filtrado. Então, tem toda essa questão ética, né? Porque a mãe tinha um envolvimento emocional com esse homem. E aí, essa história é o fio condutor para fazer o filme falar de outras histórias. Ele vai trazer casos aí de assassinatos cometidos por policiais, que a gente tem visto muito, né? Esse encobrimento, isso acaba sendo encoberto. E aí, as pessoas não têm para quem recorrer, já que, né, a polícia, que é a quem a gente tem para recorrer, ou a justiça acabam silenciando esses assassinatos, em quem a gente pode confiar. E o filme vai trazer, né, um espaço assim muito interessante, que é uma espécie de terapia de grupo. Ele vai colocar vários desses casos, né, casos de pessoas que sofreram tortura durante a ditadura militar e de pessoas que estão sendo torturadas, por assim dizer, hoje em dia, por essa violência policial. E o filme deixa entrever aí que ele tem essa hipótese de que esses problemas, né, do nosso sistema de justiça e de polícia são problemas que vêm desde lá, quando a violência policial era patrocinada pelo Estado e que hoje, por a gente não conseguir apurar e responsabilizar essas pessoas, isso acaba continuando. Então, o filme traz essa discussão, ele não estabelece uma proposta, né? Ele faz apenas essa aproximação, que é justamente para gerar uma reflexão, para que a gente pense o quanto aquela violência ainda está presente hoje, quando as pessoas, muitas vezes, né, a polícia pode enxertar alguma arma para dizer que alguém cometeu um crime, na verdade não cometeu, foi inocente, e ali aparece também uma fala que é bem contundente, né, de pessoas ligadas aí a movimentos que defendem vítimas de violência, né? Então, vai aparecer uma pessoa ali que vai dizer, olha, eu prefiro um policial, né, o bandido bom é bandido morto, como até recentemente uma pesquisa do Datafolha mostrou que metade da população brasileira, né, estaria de acordo com essa máxima. Então, o filme vai questionar realmente isso, se isso é justiça, se isso é o que a gente espera que seja justiça aqui no Brasil. E ele vai ter também um momento, que é um momento que ele se dedica bastante o caso, né, Orestes, fazendo essa ligação entre os dois casos, né, retomando a tragédia grega e fazendo essa aproximação. Aí é o momento que entra a ficção. Então, é um filme bastante tenso, ele é denso, né, tem essas histórias muito fortes e que falam, aí a gente vai ver as pessoas chorando, muito emocionadas, porque a gente vai falar de pessoas que perderam familiares, que muitas vezes, né, como esse caso que eu falava aí, de uma menina que nem conheceu os pais, porque foram assassinados. Então, é um filme bastante tocante, mas que mantém a gente sempre muito alerta, né? É um documentário que mantém a gente interessado, porque ele conduz esses momentos, né, de daqui a pouco trazer um caso particular. A gente tem também uma coisa que é bem interessante citar, né? A gente tem um comentário de um policial
que às vezes também eles acabam, né, sendo colocados todos ali no mesmo grupo, e esse policial vem e fala, né, sobre a questão das condições de trabalho que são ruins, a falta de treinamento, a falta muitas vezes de assistência, né, aos corruptos que acabam se envolvendo ali em todo o grupo de policiais, e isso gera um problema para toda a corporação. Então é um filme que ele capta vários cenários aí da nossa situação de violência que a gente tem no Brasil, né? E de que é quase uma guerra civil que a gente enfrenta. E o filme coloca realmente uma reflexão para as pessoas. Ele não dá respostas, isso é muito bom em termos de documentário, né? Ele deixa tudo muito sugerido para que as pessoas pensem. Então, é um tema interessante. O Rodrigo Siqueira, que é o realizador desse filme, ele é um cineasta aí que vem se destacando, né? Ele já foi premiado no É Tudo Verdade, que é uma premiação dirigida para documentários. Então vale muito a pena prestigiar esse trabalho dele aí, e que mistura justamente essa ficção e os casos reais. Então eu fico por aqui, né, com essa dica aí para que todo mundo corra para não perder aí esse filme que já está em cartaz, e sigo desejando uma boa tarde para todo mundo e que vocês sigam sintonizadas sempre na 107.7. Tá certo, muito interessante, Fernanda. Muito obrigada por essa dica de cinema aqui no Canal Aberto. Até semana que vem. No sul do estado, as temperaturas ficam amenas nesta quarta-feira. Em Bagé, na campanha, não há previsão de chuva. A máxima chega aos 24 graus. Pelotas tem variação de nebulosidade e máxima de 22. Faz 22 graus também em Rio Grande. O tempo fica parcialmente nublado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. O nosso assunto agora é esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. E a gente começa o esporte falando da excursão do Caxias do Sul Basquete, que está sendo realizado, Caxias do Sul Basquete Banrisul, a China, antes da estreia no Novo Basquete Brasil. Acompanhe. Olha o tempo. O Caxias do Sul Basquete Banrisul conquistou a sua 8ª vitória na China. Nesta terça-feira, a equipe caxiense bateu com extrema facilidade o time da Universidade de Nanjing por 92-48. A equipe segue na sua preparação para a temporada de estreia no Novo Basquete Brasil. O Caxias do Sul Basquete Banrisul é o único representante da região sul e estreia no Campeonato Brasileiro no dia 4 de novembro contra o Brasília. No Canal Aberto agora vamos falar de pismo e da mais tradicional competição, que é o The Best Jump, que inicia amanhã na Sociedade Hípica Porto Alegrense. Aqui no estúdio, a presidente Maria Luísa Amodeu da IELO. Isso. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. Já estamos prontos para mais uma... Tudo preparado. Tudo preparado para a 47ª edição do Best Jump, né? Esse ano que a Hípica completa 76 anos de atividades. Um concurso muito tradicional, um dos maiores concursos da América Latina, e o concurso com maior premiação em dinheiro. São R$620 mil em premiação para todas as categorias. Exato. Pois é, um concurso que já tem quase 50 anos, quase meio século, né? Eu faço parte da organização e também sou amazona. Vou competir amanhã às 13 horas. Como é que são os nossos competidores, os gaúchos? Porque vem o pessoal do Uruguai, da Argentina, vem... Exato. Não, nós temos competidores bastante fortes, né? É uma tradição, a tradição. Né? Inclusive, nós temos um cavaleiro que está naturalizado por Portugal, mas é gaúcho. E um grande cavaleiro uruguaio que representou
o Uruguai no Pan-Americano, que também monta na sociedade hípica, né? Então, a gente praticamente sente ele como sendo nossos representantes, né? Convivemos com eles todos os dias. Mas eu acho que a força esse ano vem de São Paulo. Sim. São Paulo está com excelentes conjuntos, né? Vem todos bem fortes para o GP, para o Grande Prêmio no domingo. Que é o IBM? Exatamente, o Grande Prêmio IBM de Cidade de Porto Alegre. Sim. Esse ano, infelizmente, tem uma ausência dos estrangeiros de outros continentes em função do mormo. Pois é, até que ponto o mormo está trazendo prejuízos? Já está trazendo... É que a comunidade europeia não aceita essa doença, né? Sim. Então, o cavalo pode vir para o Brasil, mas um cavalo que está num local onde tem essa doença, ele não retorna. Sim. Futuramente vamos ter que repensar as Olimpíadas, já vai ter que ser. Mas aí eles fazem o corredor sanitário, né? Uma coisa estudada antes, mas também há risco das Olimpíadas, a parte hípica não sair no Brasil, né? Ainda estão estudando isso. Esse é o prejuízo que traz. Nós não vamos ver cavaleiros de tão excelente nível, porque os europeus realmente têm um diferencial. Eles estão anos-luz na nossa frente. São não só na criação, como também os atletas. E é a única perda que nós vamos ter esse ano. Mas o concurso continua lindo, vamos ter eventos paralelos beneficentes. Exato. No sábado nós vamos ter 2 participantes do grupo TOL, interagindo com a arquibancada, fazendo malabares, divertindo o público. Tem toda uma feira de alimentação, de artesanato, de produtos no concurso. Tem um espaço para as crianças. Temos o Clube dos Pôneis, que você pode levar o seu filho pequeno até 5, 6 anos para andar nos pôneis, né? Todas as informações da escola de equitação, porque para chegar num grande prêmio, a pessoa necessariamente começou numa escola, né? E muita gente não sabe que a escola da sociedade hípica, para participar, você não precisa ser sócio e nem precisa ter cavalo. E é um custo bastante acessível, né? Pois é, as pessoas têm a ideia de que possa custar muito caro, mas não. Não, é um preço de academia. Para começar o esporte, não precisa ter o teu cavalo e tal. É que o hipismo, tudo depende do que você quer fazer. É praticamente como comprar um carro. Você pode comprar um carro usado, velho, por R$2.000 e também pode comprar um de 200, 300 mil, né? E o hipismo também, ele se adequa a qualquer orçamento. Muito bom. Presidente Maria Luísa Amodeu da IELO, muito obrigado pela presença. A TVE vai estar acompanhando, evidentemente. Domingo nós temos o guri de Uruguaiana. O guri de Uruguaiana. 1 quilo de alimento não perecível. 1 quilo de alimento não perecível para o Educandário São João Batista. Que maravilha. Conte conosco, com o canal aberto e com TVE Esportes. Muito obrigada pela presença. Ok, obrigado. Termina amanhã a Festa Nacional da Música de Canela. Nesta edição, quase 20 artistas do cenário brasileiro compareceram ao município da Serra para se apresentarem e discutirem a música do país. Uma dessas artistas é uma mulher que, pelo seu nome, já identifica a sua cidade natal. Com 40 anos de carreira, Fafá de Belém apresentou seu novo álbum nesta terça-feira no evento. O sorriso largo, que é a marca registrada da cantora, foi parar no título do novo projeto, Do Tamanho Certo pro Meu Sorriso. Mas como seria um CD assim para Fafá? É um trabalho que me retrata, que fala da minha terra, mas fala fundamentalmente do universo feminino. A gente é assim mesmo, mulher é apaixonada, manda recado, dá gargalhada, ri. Estou muito feliz com ele, muito, muito feliz. Com o novo CD, Fafá comemora os seus 40 anos de carreira e quebra um jejum de 8 anos sem gravar. Ela esperou porque queria encontrar o projeto certo para renovar a sua produção musical. É um show que viaja pequeno, que eu viajo com... são 2 músicos e um computador e muita projeção. Para mim é tudo muito novo, mas eu acho que a grande... uma mudança ou referência
é que é um disco para dançar, para sair feliz. Eu venho de 10 anos de discos mais noturnos, mais intelectualizados. E esse é um disco popular, como o meu coração e a minha terra Belém do Pará. O Canal Aberto volta amanhã à 13h. Você vai conhecer o trabalho do Biobanco, da PUC, um espaço de pesquisas com amostras de material biológico humano. Uma boa tarde. Boa tarde e até amanhã.